Macaco. O vídeo desta semana é sobre o mais novo filme de Osgood Perkins, o mesmo diretor de Longlegs. O filme é uma adaptação de uma história de Stephen King e traz um macaco de brinquedo assassino. Como a própria descrição sugere, a ideia de um brinquedo assassino parece meio ridícula e absurda, mas isso é justamente uma das coisas em que o macaco acerta bastante. O diretor não tem medo de abraçar o ridículo e nem de criar cenas completamente absurdas. Lembra bastante até a franquia Premonição nesse sentido, só que como o macaco é muito mais voltado para comédia, algumas mortes são muito mais toscas. Eu acho até que dá pra chamar esse filme de um filme trash, porque tem certas cenas que são intencionalmente toscas e extremamente exageradas. Mas ser um filme trash não é exatamente uma coisa ruim, né? O macaco é um bom trash. E se você ainda não viu o filme, a partir daqui pode ser que tenha alguns spoilers, então continue por sua conta e risco. E antes de continuar, deixa logo aí o seu like para ajudar o YouTube a impulsionar esse vídeo para o máximo de gente possível. Se inscreve no canal para a gente bater a meta de 400 inscritos e quando for se inscrever, ativa o sininho da notificação para ficar por dentro aqui dos vídeos da Távola do Cinema, beleza? Dito tudo isso, continuemos com a análise. Olha, sabe um ponto que eu gostei nesse filme? O roteiro. Acredito que o roteiro não seja o ponto forte desse tipo de filme, mas desse eu gostei porque ele é todo bem amarradinho. Percebe-se o cuidado tanto do roteirista quanto do diretor em ligar certos pequenos elementos e certas piadas ao longo do filme. Normalmente o que é apresentado em um momento acaba voltando em algum outro momento do filme. Só para citar como exemplo, tem a piada lá do aperto de mão, a piada da empresa de Skybox que também faz casamentos, que acaba aparecendo ali em um certo momento do filme. Enfim, isso não é exatamente uma coisa genial nem nada, mas acho que torna tudo bem mais amarrado e demonstra aí um cuidado do roteirista e do diretor. Além disso, eu acho que o timing das piadas é bom na maior parte das vezes e contribui pro humor. Achei algumas partes meio arrastadas ali no começo, mas no geral acho que o diretor conseguiu criar bem uma atmosfera que mistura absurdo, terror e comédia, tudo numa coisa só. Eu sou muito fã da direção do Osgood Perkins em Longlegs, e aqui, nesse filme, ele demonstrou que pode ir além do terror e mandar uma comédia engraçada, por mais que seja um engraçado um tanto sombrio. E falando sobre aquele final, acabou sendo um tanto emblemático, não foi? O que significa aquele Cavaleiro da Morte? Esse, inclusive, é um dos elementos que o roteiro amarra, né? Porque o Cavaleiro da Morte já havia sido citado em outro momento do filme. Mas o que significa aquela cena? Porque o Hal e o Pete não só veem o Cavaleiro da Morte, como também o Hal acena para ele como se soubesse quem é e o que aquilo significa. A minha interpretação é que aquilo pode ser a razão de por que o macaco nunca conseguiu matar eles. Porque o diabo do macaco matou a cidade praticamente inteira. Mas os dois saíram intactos. E é interessante como o Cavaleiro aparece logo depois de o Hal aceitar que o macaco vai ter que ficar com eles. Como se o destino dele realmente sempre tivesse sido ser o guardião daquela coisa. Então, essa é a minha interpretação. Eu só não sei se está certa ou se sequer existe um significado concreto para isso. Talvez não tenha, mas é isso. Resumindo, a morte sempre protegeu eles porque eles tinham essa tarefa de serem os guardiões do macaco. E o meu veredito para O Macaco é que é uma boa comédia que não tem medo de abraçar o absurdo e o ridículo, tem uma boa direção e um roteiro bem amarradinho. E entre os muitos filmes que adaptam os livros do Stephen King, esse entra para a lista dos bons filmes. Por isso minha nota é 7,5. E coloca aí nos comentários qual seria a sua nota para O Macaco, o que você achou, você concorda com as minhas opiniões, você tem as suas próprias opiniões, se tiver, coloca tudo aí nos comentários que eu quero saber, coloca também a sua interpretação para aquele final, a sua interpretação é parecida com a minha, você tem uma interpretação completamente diferente para aquela cena que é um tanto emblemática, coloca tudo aí nos comentários que eu quero saber, e tchau, um beijo, até a próxima.